Boa noite. O nosso tema desse trabalho vai ser sobre sistemas de monitoramento para rede de distribuição de energia elétrica subterrâneas. A minha equipe é a Mariana Vidal Medeiros. Primeiramente, introduzindo sobre o tema de monitoramento, a monitoração permite uma operação mais eficaz na rede subterrânea de distribuição, com capacidade otimizada e operando dentro dos limites aceitáveis, elétricos, térmicos e mecânicos. As distribuidoras de energia elétrica, ao adotarem um sistema de monitoramento, podem planejar adequadamente a frequência de manutenção e inspeções de suas redes subterrâneas, podendo inclusive aumentar a disponibilidade e reduzir os custos de operação. Para alcançar esses benefícios, é necessário implementar um monitoramento em elementos estratégicos da rede subterrânea de distribuição, como condutores, conexões, caixas subterrâneas e transformadores. O sistema idealizado é composto basicamente por um interrogador e sensores ópticos baseados em FBG. Ele é capaz de monitorar vários elementos e grandezas de uma rede subterrânea de energia elétrica. Ou seja, trata-se de um sistema de monitoramento multiparâmetros integrado em uma única rede constituída de fibras óticas. Aqui a gente consegue ver uma foto onde começa pelo interrogador, passa pela caixa subterrânea, onde tem a fibra ótica e os cabos elétricos, passa pelo transformador e vai para a caixa subterrânea. No transformador tem a corrente e temperatura, abertura de tampa, nível de água, descargas parciais e temperatura. O interrogador é instalado em um local protegido, normalmente numa sala de controle. A conexão entre o interrogador e os sensores é feita através de fibras óticas, que são lançados no mesmo duto subterrâneo, onde os cabos elétricos foram previamente acomodados. As grandezas a serem monitoradas pelo sistema são corrente e temperatura do transformador, intrusão e nível de água em caixas subterrâneas, descargas parciais em emendas de cabos ou terminações, temperatura ao longo dos cabos elétricos subterrâneos. E as vantagens da utilização de sistemas óticos estão ligadas à imunidade a interferências eletromagnéticas. A não necessidade de alimentação local do sensor e o peso do tamanho são reduzidos. Desenvolvimento do interrogador e sensores. O interrogador, primeiramente, ele é um elemento do sistema de monitoramento responsável pela aquisição e interpretação dos dados vindos dos sensores. Esse equipamento recebe os comprimentos de ondas refletidos pelo FBG e os converte para a grandeza que serão monitoradas. Internamente ao interrogador existem módulos de análise distintos, sendo um para análise de sinais de baixa frequência, como a corrente, nível líquido, intrusão, e outro para a recepção dos sinais de alta frequência de descargas parciais. Aqui a gente consegue ver na foto que tem o módulo de aquisição, o gabinete U4, o módulo receptor de alta frequência e o módulo analisador de FBG de baixa frequência. Agora o sensor de temperatura semi-distribuída FBG Array. O sensor de temperatura semi-distribuída usa como elemento fundamental o FBG Array, que é um sensor de fibra ótica produzido usando a técnica de gravação de múltiplos FBGs ao longo do seu comprimento, 100 pontos de emenda entre cada FBG. Aqui, primeiramente, na figura A, a gente vai ter o FBG Array GFRP, o FBG Array de acrilato, o FBG Array no cabo óptico. O sensor de intrusão. Para o desenvolvimento do sensor de intrusão foram adquiridos extensômetros FBG, com comprimento de onda específico de acordo com a necessidade do projeto. Primeiramente, na figura A, o sensor de intrusão e mecânica de instalação e o esquema de instalação. E aqui é o extensômetro. Agora, o sensor de descargas parciais. Ele é um elemento eletroóptico que capta o campo elétrico das descargas em alta frequência, no caso menores de 10 MHz, e transforma o campo elétrico em uma tensão e posteriormente um sinal óptico. Na figura A, a gente pode ver a concepção do sensor de descargas parciais, onde eu tenho a fibra ótica, o captador de RF, o DFB e o capacitor RF. Na B, eu tenho o empacotamento proposto,
Aqui é o encapsulamento. E aqui na figura C, o sensor real. Agora, o sensor de corrente. Baseia-se no uso de um material magnetoconductivo em uma FBG. Esse material expande-se na presença de um campo magnético e, consequentemente, altera o comprimento de onda lido pelo interrogador FBG, como eu falei antes. Na figura A, a gente tem a concepção do sensor de corrente. Na figura F, a mecânica desenvolvida. Na figura C, o detalhamento do suporte para o transdutor. E na figura D, o sensor real. Já esse aqui, o sensor de temperatura, ele é um dos sensores de menor complexidade, se a gente for comparar com os outros, porque ele tem uma relação linear entre o comprimento de onda refletido pela FBG dentro do seu encapsulamento e entre a temperatura medida. Então, ele tem uma relação linear entre o comprimento de onda e a temperatura que ele mediu. Dessa maneira, o comprimento de onda refletido e a temperatura medida vão ser diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o comprimento de onda, maior a temperatura que ele está medindo. Bom, o sensor de nível de líquido, ele foi o último sensor que foi implantado nesse sistema. Ele foi inserido no tubo, como apresenta essa primeira imagem, e depois de ele ter sido inserido no tubo, ele foi fixado na caixa subterrânea. Ele também tem uma relação linear entre o comprimento de onda com a variação do que ele está medindo. Nesse caso, a altura da água. Então, quanto maior o comprimento de onda do sensor, maior a altura da água. Bom, este trabalho ele visou apresentar a tecnologia de sensores ópticos, conhecida como FBG, como uma solução para o monitoramento de diversos parâmetros. Esse sistema ele, então foi implantado no circuito de rede subterrânea da CPFL, uma concessionária de São Paulo, no intuito de monitorar os parâmetros de dois alimentadores, o CAM22 e o CAM25. Esse circuito ele foi escolhido porque foram considerados alguns aspectos, como a menor distância e maior acessibilidade aos ativos elétricos. Sobre a implantação, nós temos que os sensores eles foram separados e foram instalados em locais estratégicos para aplicação. Na caixa subterrânea foram instalados sensores de intrusão de nível de líquido e foi onde começou o monitoramento de temperatura dos alimentadores estudados, o 25 e o 22, desculpa, e o 35. Bom, na rede aérea foram instalados outros sensores, que seriam os de descarga parciais e os de temperatura e os de corrente, como na imagem abaixo está representando de maneira respectiva. Bom, dos resultados obtidos até o momento, as temperaturas mais altas foram observadas nos extremos dos cabos, no interior das caixas subterrâneas, mas isso seria esperado. Então, a temperatura que foi encontrada nos extremos dos cabos atingiu até 25 graus. Só que ao longo do duto, como estava mais isolado, esperou-se que as temperaturas foram mais baixas, e realmente foi, na ordem de 20 graus. Então, para concluir, esse trabalho ele apresentou a tecnologia de sensores ópticos como solução de monitoramento de redes subterrâneas. E se a gente for considerar o caráter preventivo que esse estudo fez, a gente pode estimar que os impactos econômicos do projeto em redes subterrâneas de distribuição de energia, de média e de baixa tensão, vai ter um menor tempo de localização de falhas, aproximadamente 36%, no custo de reparo, que também vai diminuir, vai ter uma redução de mais ou menos 28%, e no número de ocorrências, redução de 50%, o que é bem significativo. Então, de maneira geral, como foram implantados o interrogador e os sensores na prática, tem-se uma maior chance de sucesso na aplicabilidade desses sensores e desse sistema. Dessa maneira, a gente tem uma contribuição para a veracidade daqueles dados que eu falei, porque houve uma aplicação real, ou seja, temos uma redução no tempo de procura de falhas, no custo de reparo e no número de ocorrências.